canal Biela Quente, nosso canal de dicas, performance e mecânica. Hoje, a segunda aula da série Análise Dimensional de Motores. Então, para você que não viu a primeira aula, na descrição do vídeo vai ter aí o link da primeira aula, para você não ficar boiando no segundo vídeo, certo? É uma série, então é importante ver a introdução, a segunda aula que é hoje e as demais para você entender o conteúdo por inteiro. Então, nosso assunto de hoje é conicidade. Conicidade é uma importante medição que deve ser feito pelo reparador e o mecânico na hora de desmontar o motor para verificar se vai ser necessário fazer uma retífica, por exemplo, ou trocar a peça. E na hora de adquirir uma peça usada ou adquirir a peça da retífica, depois da retífica, conferir se a nova peça está dentro dos limites de fábrica. Então, para isso, vou explicar a seguir aqui um pouco da teoria sobre conicidade e no final vou dar um exemplo de uma medição feita para chegar ao padrão recomendado. Então, a sequência aí, acompanha a nossa telinha. Vamos então à parte teórica. Então, a definição de conicidade é a diferença nas medições do diâmetro em diferentes pontos verticais. Um exemplo aqui, eu fiz um desenho aqui meio bizarro de um cilindro, certo? Aqui tem um pistãozinho aqui, a biela, certo? Então, conicidade, diferença nas medições. Quais são essas medições? A medição A, medição B e medição C. A medição A é feita aqui no topo do cilindro. A medição B no meio do cilindro e a medição C aqui no final do cilindro. Para que isso aqui? Para a gente ter a definição correta, para a gente ter a precisão correta sobre a conicidade desse cilindro aqui. Naturalmente eu fiz um cilindro que a medida dele é interna, mas a conicidade também é aplicada para peças que têm não, o diâmetro externo, né? O cilindro, o diâmetro dele é interno, que interessa pra gente. Por exemplo, um virabrequim, a gente vai medir lá os colos do fixo do móvel, a gente mede a parte externa, né? Então, se a medida A, é isso aqui na teoria, se a medida A for igual a B, que for igual a C, a gente tem aqui um cilindro com conicidade zero. Eu botei aqui até aqui um OK. Esse aqui é um cilindro perfeito, não tem conicidade nenhuma, conicidade zero. Agora, se o A for diferente de B, diferente de C, eu botei aqui uma interrogação, porque daqui a gente vai pular para cá, ó. Tolerância. Existe para cada motor, para cada componente, uma tolerância. Então, se as medições de A, B e C estiverem dentro da tolerância de fábrica, ainda assim, esse cilindro aqui de exemplo, ainda está bom. Se tiver fora da tolerância, aí tem que ser verificado se vai ter retífica ou vai colocar um novo bloco. A medida correta de conicidade, a gente pega a maior medida dos três, A, B ou C, e diminui da menor medida, A, B ou C. Essa diferença entre a maior medida e a maior medida e a menor medida, aí a gente vai verificar se está dentro na tolerância. Se estiver fora da tolerância, retífica ou ferro velho. Se estiver dentro da tolerância, pode ser usado no motor. Um dado aqui que eu queria falar para vocês, que eu até anotei aqui, foge até um pouco ao assunto, é sobre os cilindros. Num motor, durante a sua vida útil aí,
é natural que tenha assim um desgaste maior na parte de cima do cilindro. Por que isso? Porque a lubrificação por óleo vem de baixo para cima. Então, naturalmente, a parte de cima é a parte que menos recebe óleo. Então, aqui o atrito entre o pistão e o cilindro na parte de cima aqui é um atrito seco. Com isso, naturalmente, se vocês pegarem um motor bastante rodado, naturalmente a medida de cima vai ser maior que a medida na parte de baixo, porque desgaste aqui é maior pela não lubrificação ou uma má lubrificação na parte de cima. Então isso aí é uma coisa natural. Isso aqui na maioria dos casos, né? Há também outros casos envolvendo aqui desgaste de cilindro que não vem ao caso agora. Seguindo aqui, como eu já falei na primeira aula, os instrumentos usados para medir conicidade, se a medida for externa, usamos o micrômetro. Se a medida for interna, como no caso aqui do cilindro, usamos um súbito, um relógio comparador. Pessoal, concluindo mais um vídeo, queria mostrar aqui para vocês um pistão, certo? E aqui o instrumento para medir conicidade desse pistão, certo? Então, como eu falei no quadro ali, a gente vai medir ponto A, deixa eu virar aqui, fica mais fácil assim. Ponto A superior, aqui no caso do pistão, ponto A, ponto B no meio e ponto C. A diferença entre a maior medida e a menor medida é a conicidade desse pistão aqui. Se for as três medidas iguais, o pistão está bom. Se tiver diferença muito grande fora da tolerância de fábrica, o pistão tem que ser jogado fora, porque aqui não tem retífico. Beleza? Quem gostou aí, curta, compartilha, acompanha os próximos vídeos. Vou falar sobre ovalização, planicidade, folgas. Então não perca, compartilha aí. Beleza? Valeu, galera. Bom final de semana. Bom final de semana não. Boa semana, né? Hoje é terça-feira. Valeu. Concluindo, pessoal, o assunto conicidade, queria mostrar aqui um pistão, certo? E aqui, deixa eu virar aqui, um micrômetro na escala de 75 a 100 milímetros, específico para medir esses pistões de carros normais aqui. Papai, eu te amo. Também, Papai, eu te amo. também te amo, filho.